Uma das maravilhas do cinema é que ele pode nos transportar para um outro lugar sem que nem mesmo a gente tenha saído de casa. Ou talvez uma viagem no tempo, nos levando para um passado distante ou para o futuro. Mas o mais interessante é que ele consegue nos transportar para as mais diversas possibilidades da existência humana sem que a gente nem mesmo tenha vivenciado nada parecido. Foi exatamente isso que sentimos quando conhecemos essa pequena cidade. Estamos aqui em Paranapiacaba, uma charmosa vila de arquitetura inglesa que tem os elementos do passado tão bem conservados e um certo ar de contemplação e mistério que são criados por uma névoa densa e frequente que acontece aqui, instantaneamente provoca a nossa imaginação e cria uma abertura para uma realidade distinta. É muito interessante essa cidade porque a gente está a 45 quilômetros de São Paulo, você sai de uma megalópole gigantesca e você rapidamente entra num cenário que parece de conto de fadas. Você entra no meio de umas montanhas, a cidade é muito vazia, ao mesmo tempo você vê alguns comércios que você nem entende onde está a demanda para esses comércios, porque geralmente está muito vazio a cidade. Ela toda carrega vários sinais de umidade e você sente um certo peso, uma certa melancolia quando você entra aqui. Isso de algum modo contribuiu um pouco para o clima que o filme vai te proporcionar e que é, sim, um convite à introspecção. Esse foi o cenário perfeito para gravarmos o filme Oficina do Diabo, cuja história se passa entre os anos 60 e 70 e nada mais é do que um grande exercício de imaginação sobre como seriam os bastidores do mal mais profundo que nos assola. Aquele que age diretamente no nosso eu mais íntimo, que é a nossa alma. É nessa estação que a nossa história começa. E é aqui que eu quero apresentar para vocês o personagem Fausto. Fausto é um personagem popular na literatura alemã. Como contado na história de Goethe, lá ele representa um sábio erudito que faz um pacto com o demônio para obter conhecimento ilimitado. Aqui na nossa história, um dos principais personagens do nosso filme, Fausto representa o próprio demônio, que é dotado de grande sabedoria e erudição e está instruindo um demônio mais jovem sobre como perverter o seu cliente, Pedro. Estamos aqui na estação de trem, que é um simbolismo muito presente tanto nessa cidade como no próprio filme. Afinal de contas, o trem carrega consigo um significado triplo. Primeiro, uma jornada externa, que nos leva de um ponto A a um ponto B. Depois, uma jornada interna, a nossa própria transformação que acontece dentro da gente ao longo da vida. E em terceiro, o destino inevitável da nossa vida, que é a morte, e todos vamos enfrentar isso em algum momento. Não só os trens, mas os trilhos têm tudo a ver com a nossa história. Como o próprio Fausto vai dizer em um dado momento do filme, você não é como um trem preso no trilho. Você sempre pode mudar o caminho, você sempre pode escolher. Exceto no momento que você nasce, você não pode escolher onde você nasce, nem como você nasce. E você não pode escolher o que vai acontecer depois do fim da linha. Essas são coisas que fogem do nosso controle. E o que realmente vai importar é como você enfrentou a longa batalha entre a tentação e a virtude ao longo da sua vida. É disso que o filme quer falar e por isso que veremos muitos cenários como esse aqui nessa história. Uma outra coisa peculiar aqui do nosso filme é que nós decidimos gravar nessa cidade que tem um clima extremamente imprevisível. Ao mesmo tempo que a gente consegue ter um clima mais misterioso, contemplativo, que torna o filme mais interessante, ao gravar cada uma das cenas externas, você precisa que tenha uma continuidade. Então, muitas vezes, a mesma cena, no mesmo momento, você grava em diferentes momentos do dia, diferentes ângulos, repete os takes muitas vezes, só que nesse intervalo de tempo, o clima muda a todo momento. A gente acabou de chegar aqui para começar essas gravações, a gente falou, vamos mostrar aquele relógio, uma parte da cidade no fundo que tá bonito e tal. O tempo de simplesmente armar a câmera para gravar já foi o tempo de entrar uma neblina que cobriu completamente a visão. Passaram-se 5 minutos e agora já liberou de novo, então a gente não tem como saber, às vezes demora muito mais. Então você imagina o desafio de ter que ficar aguardando um momento específico para conseguir que a cena tenha continuidade em cada um dos planos, em cada um dos takes. Então foi um exercício de paciência, mas que no final das contas eu acho que esse desafio valeu a pena e está aí expresso no filme. A luta contra o mal não escolhe um lugar especial para acontecer. São muitas situações cotidianas que muitas vezes parecem sem grande importância, mas que servem de campo de batalha na nossa vida. Nossa casa pode ser um dos principais lugares que merecem a nossa atenção.
quem é o nosso próximo? Será que não é também quem convive conosco diariamente? São pessoas que podemos ofender mais facilmente, acabar sendo ingratos, desprezar. Provavelmente, o Fausto gostaria de rondar as relações entre pais e filhos, marido e mulher, amigos, etc. Esta casa foi palco da cena de muitos lares, onde há mães que rezam pelos seus filhos. Antes mesmo do café da manhã, as artimanhas do diabo podem começar desde a hora que cada um acorda. Maria, interpretada pela atriz Elisângela, que nos presenteou com uma brilhante interpretação no seu último filme, é uma dessas mães que reza pelo filho, que através do seu amor e simplicidade serve como auxiliar na relação que ele terá com Deus, ao mesmo tempo que ameaça o diabo através da sua força e instinto materno. Essa casa representa o lar, a família, o lugar de onde viemos e que, em um certo sentido, sempre queremos voltar. E para voltar ainda mais no tempo, conseguimos ambientar um cenário de guerra. Escolhemos resgatar o prestígio dos nossos pracinhas, heróis brasileiros da Segunda Guerra, que muitas vezes são desprestigiados. Sob muita chuva e até algumas explosões aqui nessa cidade silenciosa, fizemos questão de prestar uma singela homenagem a esses corajosos soldados que morreram pela nossa pátria. E agora terão o seu brasão estampado neste filme também. Aqui, a cidade silenciosa de Paranapiacaba viu a nossa produção fazendo várias explosões, fazendo uma tremenda confusão aqui que movimentou bastante coisa. E uma curiosidade aqui dessa locação é que boa parte da vegetação que está lá no fundo, tem algumas folhas de bananeira, algumas coisas que não combinavam com o local que a gente estaria representando, que seria no sul da Itália. Então a gente dependia que a neblina tivesse totalmente dominada aqui durante o período da gravação para que escondesse um pouco essa parte da vegetação. Então foi um dos grandes complicadores, porque além de ter que conciliar as explosões, as corridas, os tiros, a gente precisava fazer com que a neblina tivesse exatamente no lugar certo, no momento certo. Obviamente que a gente conseguiu isso até um certo período, mas depois isso não aconteceu mais, o tempo não nos ajudou e a gente teve que trazer uma equipe que produzia uma fumaça muito grande, com umas máquinas grandes para conseguir reproduzir o que a própria neblina natural da cidade provoca, né? Inclusive aqui agora está começando a chover, há 10 minutos atrás tinha sol, um pouquinho antes tinha neblina, então isso é um pouco da realidade que a gente teve que enfrentar, foi um grande desafio, que foi essa imprevisibilidade do tempo, mas que de fato traz um clima muito especial e único para esse filme. Esse filme te convida para uma reflexão profunda. É justamente quando estamos nos aproximando do bem de forma genuína, daquilo que é o certo, é que as tentações mais fortes aparecerão. Pois é aí que o mal será obrigado a usar todas as suas armas. Mas lembre-se, como a própria Bíblia nos diz, Deus não permitirá nenhuma tentação que você não seja capaz de suportar. Para contar essa história e levar esse conteúdo até vocês, foram meses de gravação, centenas de pessoas diretamente envolvidas e o maior orçamento da nossa história para tirar esse filme do papel. A quantidade de problemas que apareceram no meio do caminho, vocês não fazem ideia. Sem querer ser conspiracionista, mas a sensação que fica é que alguém realmente não queria que o filme fosse visto. Todo filme tem seus perrengues, isso é normal. Mas nesse caso da Oficina, existe uma lista de situações inexplicáveis que quase, por muito pouco, não conseguiram nos impedir de lançar esse filme. Mas o que importa é que conseguimos, finalmente, e que estamos aqui. E nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos que acreditam em nós e nos ajudam a tirar projetos como este do papel, com 0% de dinheiro público e 100% de financiamento dos membros da Brasil Paralelo. Ação, silêncio, por favor. Ação! Esse é um filme que traz para a superfície aquela batalha espiritual que a gente sempre ouve falar e que geralmente acontece nas sombras. Ele mostra ali, bem na nossa cara, como que o bem e o mal estão lutando nas coisas do dia a dia,
na troca de farpas com a sua esposa ou naquela preguiça que te fez perder um compromisso. Depois de assistir, eu garanto que vocês vão olhar o mundo de um jeito diferente. A gente costuma falar muito de tentação, de se redimir, de fazer as escolhas certas. Este filme pega esses temas e coloca eles bem no centro da história, de uma forma muito clara, quando a gente pensar sobre quem a gente é, como age o nosso principal inimigo. E olha, no mundo onde as coisas parecem em estado avesso, o filme vem e diz: ei, família importa, honra importa. Às vezes a gente precisa se sacrificar pelo que é certo. Isso tem força. Sabe aqueles momentos difíceis que todo mundo passa? O filme mostra como que a fé pode se tornar uma bússola nesses momentos e nos trazer paz. Nós queríamos que a nossa história oferecesse um contraponto às narrativas do nosso tempo, que muitas vezes minimizam ou ignoram a dimensão espiritual da existência humana. De algum modo, todos nós queremos nos eternizar, viver para sempre, seja através da memória do que fizemos em vida, pelo nosso legado, seja pela eternidade da nossa alma. A reflexão que o filme propõe é possível deixar um bom legado sem levar em conta a salvação da minha alma? Nós fizemos esse filme para que ele fique com você depois que os créditos subirem. E achamos que isso é possível, pois é o relato mais frequente que temos ouvido das pessoas que já assistiram.